Galera da Cari TV, enfim, temos o quarto bracelete da World Series of Poker pro Brasil. Cara, uma felicidade sem fim foi assistir o Robert Lee puxar o nosso quarto título mundial. Foi muito legal e nesse videoblog eu quero falar mais sobre isso, mais sobre esse cara, sobre o Robert Lee, sobre esse título e sobre o feito, o quanto é importante isso pro poker no Brasil. Eu não conhecia o Robert Lee, eu não sabia quem era ele antes do Braceletes, antes da reta final, e de repente as notícias aqui em Vegas elas vão correndo dentro dos nossos grupos de WhatsApp e tudo mais, que tá tendo um brasileiro que tá pegando, tá 20 left, tá 15 left, tá 12 left, e a hora que a gente soube que tava na mesa final, na reta final, a gente, como sempre, todo mundo sai cada um dos seus hotéis, das suas casas e rumo para a World Series para torcer para um brasileiro. O brasileiro tem disso, né? É mais do que simplesmente se um amigo seu estivesse lá. É um brasileiro e a gente não vê isso acontecer muito nos outros países. Assim. Tem várias mesas finais que tem muita gente assistindo, mas quando você vai ver são pessoas de relacionamento da pessoa que está lá. Eu não tinha ideia quem era o Robert Lee, mas eu sabia que era brasileiro. Então, como a gente tem essa paixão latina e o povo se abraça, eu peguei o carro e fui para lá também para torcer pro homem. No risco de o cara ganhar o bracelete, que é o que tá todo mundo esperando, quem tá naquela reta final, a gente sempre fica preocupado quem é do poker, né? Eu fico preocupado, para ser sincero. Pô, a gente torce para ganhar um cara que seja bacana, né? Um cara que vai representar bem, um cara que seja honesto, que seja um cara correto. Isso é bom pro esporte, isso é bom pro jogo, tá ligado? Então a gente chega lá falando, caramba, quem é o cara, né? E aí não demorou muito, cara. Não demorou muito pra gente para eu entender algumas coisas, né? A primeira delas, talvez a mais importante, é que eu acho que não poderia estar em melhores mãos. É claro que eu quero ganhar muito, eu vou continuar batalhando aqui, tá só começando a minha reta, mas assim, teve o bracelete, quando eu ganhei o bracelete em 2011, compartilhando algumas intimidades com vocês, mudou minha vida, saca? Foi um título que mudou minha vida. Braceletes tem 50 e poucos todos os anos. Os Estados Unidos ganha, sei lá, 80%, 70% deles. Para um brasileiro ganhar um bracelete, sempre foi muito complicado pela falta de desenvolvimento do esporte no país, principalmente naquela época. Hoje em dia já tem muito mais o poker desenvolvido, aceito na sociedade e tudo mais. Mas não tem tanto jogo, não tem tanta amostragem que nem tem nos Estados Unidos. O poker não é cultural que nem é nos Estados Unidos para nós brasileiros. Então a gente teve mais dificuldade de conseguir chegar lá. E para mim não foi diferente. Em 2011 ele veio para mudar minha vida de verdade, porque não só financeiramente mudou minha vida, como em relação a patrocínio, a aberturas de possibilidades que eu teria daí para frente, mas também ajudou a firmar o poker como uma atividade mental, social, democrática, e que as pessoas começaram a olhar com uma visão um pouco melhor do que tinha antes. Então eu tenho certeza que o meu título ajudou nesse processo. Logo em seguida veio o título do decano. Então outro cara que vive do poker, outro cara que estuda muito, que estudou muito, vai chegar onde chegou, e aí, com vários resultados tanto online quanto ao vivo, de repente aconteceu que no meio dessa curva dele de gráfico de torneios jogados e vencidos e tudo mais, apareceu um bracelete pro homem. Então eu tenho certeza que mudou a vida dele também, ele é meu amigo pessoal, um dos meus melhores amigos, e eu sei o quanto mudou para ele, para a mulher dele, para a família dele e tudo mais. Mas continua sendo um profissional que nem eu, que estava ralando, promovendo o poker, estudando muito, jogando online, grindando, fazendo volume naquela rotina de todos os profissionais, que vários que vocês estão ouvindo, que sabem do que eu estou falando. E o cara vai lá e ganha. Irado demais, outro nome fenomenal, outra mudança de poker no Brasil, né, de concepção de poker. E a gente chega num novo patamar com o título do decano. De repente chega o Robert Lee, um cara que não tem essas mesmas características, não é um jogador de poker online, não tem aquele grind pesado de estudo e dedicação técnica e softwares e tudo mais para o jogo, não tem esses conhecimentos técnicos que os profissionais são meio que obrigados a galgar todos os dias, e vai lá e ganha o maior evento da série, o Colossus. 13 mil pessoas no field. O Robert Lee, ele é mais um cara como são as 9 milhões de pessoas que jogam poker no Brasil.
Ele não é um cara como aquele universo pequenininho dos profissionais que jogam poker no Brasil. E isso muda tudo para mim. Muda a concepção e nasce um novo patamar histórico do poker na história do Brasil, no cenário brasileiro. E eu fico contente demais, porque isso é o poker. O poker é exatamente o que aconteceu com o Robert Lee. O poker tem o seu lado profissional, tem o seu lado técnico, tem o seu lado das pessoas que querem pagar suas contas se desenvolvendo com o jogo e grindando volume online e tudo mais. Mas ele tem isso. E isso é o mais fabuloso. Isso é o efeito Chris Moneymaker do poker. Não pelo dinheiro de fato, mas pela mágica. É um negócio mágico. Aconteceu um momento ali, naquela mesa final do Colossus, que é pura mágica. É um cara que se dedica a jogar os BSOPs, se dedica a jogar LAPT, já teve resultado legal em mesas finais e tudo mais, mas é um cara que joga poker por hobby, joga um poker por diversão, não deixa de estudar, ele estuda, ele se dedica, ele questiona, ele pergunta, ele tem feeling pro jogo, ele tem a sensibilidade que é necessária para jogar poker, mas ele não é profissional de poker, ele não tem que pagar suas contas jogando poker, ele é mais um das 9 milhões de pessoas que jogam poker no Brasil. E não aqueles 2, 3% de pessoas que são profissionais e que têm obrigação de buscar lucratividade. E isso é fantástico, cara. Fantástico ver isso acontecendo. Mostra que é possível. Mostra que se você tiver responsabilidade para ter um hobby onde você jogue dentro dos seus limites e que nesse hobby você se dedique a estudar, você se dedique a evoluir um pouco, como a gente profissional de poker se dedica em outros hobbies. Como eu jogo tênis e tento melhorar cada vez mais, com o Rodrigão lá, que é meu professor. Como eu tento jogar futevôlei e tento melhorar cada vez mais, e tento jogar melhor, e tento bater melhor na bola, e pergunto, e questiono, e vejo vídeo. Tento fazer coisas mais legais. Mas eu não tenho nenhuma aspiração a ser profissional desses esportes. E o poker tem a mesma característica. Ser o seu hobby, a sua diversão, o seu exercício mental. Robert Lee tem 49 anos. Ele é um cara com 49 anos ele é muito novo. Mas ele é um cara 100%, 1000% lúcido. É um cara que dá entrevista, sabe falar, sabe se relacionar com as pessoas. E tá vivendo agora, cara, assim, ele veio aqui em casa hoje me visitar e bater papo sobre como foi o meu bracelete, como que ele deveria se posicionar, né, em termos de... E agora, cara, o que tá acontecendo essa avalanche toda? E foi... O que eu falei pra ele foi assim, primeiro, cara, que a sua grande obrigação, na minha opinião agora, né, e é só a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, é dividir. Você tem que dividir essa alegria com todo mundo, você tem que dividir essa sensação com todo mundo, e você tem que ser forçadamente, porque o título do Colossus te dá isso de forma forçada, mesmo que você não quisesse. Você podia fazer pior, mas você pode fazer bem. Ser embaixador do jogo, ser embaixador do poker, ser embaixador das pessoas que têm um hobby competitivo, que estudam, que se dedicam, que evoluem, que dão trabalho nas mesas, mas que não necessariamente têm aquela visão profissional. Que, na verdade, é assim, 80%, 90% do field das pessoas que fazem os cursos comigo, com o Bueno, com o Hugo, os cursos do QG, o intermediário, os cursos avançados que a gente vai lançar agora. São pessoas que têm as suas profissões, se dedicam a trabalhar no mercado financeiro, ou seja lá, trabalha no mercado de tecnologia e gosta de jogar poker, tem tesão em jogar poker, tem tesão de sentar com os amigos, debater mãos, sacanear um ou outro, mas quando o jogo é sério, o cara sente o jogo sério, ele vai para um BSOP e joga sério, ele vem para o World Series e joga sério, e ele joga dentro dos limites dele. Robert Lee, por exemplo, é um cara ultra bem sucedido como empresário, lá em Anápolis, e aí é um abração para todo mundo de Anápolis, e aí que tá em festa com a vitória do Robert Lee. Ele é um cara super bem sucedido, e não joga os buy-ins que ele não deveria jogar, joga controlado, tem prazer em jogar os eventos de $200 aqui, de $500, super feliz com o jogo, vivendo bem com o jogo, vivendo a harmonia de sentar na mesa e se divertir pensando, fazendo conta, fazendo cálculo, lendo pessoas e tudo mais. E, cara, isso é fantástico, tá ligado? Isso é muito irado. Então eu fiquei, assim, mais do que contente, eu fiquei mais do que emocionado em ver a alegria dele. E hoje, quando ele veio pra cá, pra minha casa, ele veio com os 2 filhos dele. Cara, é surreal você ouvir os moleques falando, tá ligado? Você ouvir a vibração que eles tiveram lá em Anápolis, você ouvir como eles chegaram aqui, você ouvir o sofrimento pelo 8 no River que ele acertou. É muito sinistro, tá ligado? E o poker proporciona isso. Por isso que eu sempre quis e sempre me dediquei a ser embaixador do poker, a tentar
entregar para as pessoas o entendimento de quão tesão é jogar poker, do quão legal é jogar poker e do quanto você pode se divertir jogando poker. Independente se você pode viver daquilo ou se você não pode viver daquilo. Nunca fechando a janela para quem quer viver do poker, para quem quer ser profissional, se dedica, estuda, voluma e que você vai conseguir. Se Deus quiser, se for com muita dedicação, você consegue. Com pouca dedicação, você não consegue. Mas nunca esquecendo do grande field, né? Do grande número de pessoas que jogam isso simplesmente pelo prazer de jogar e que, de repente, esse prazer de jogar pode se transformar numa mágica, que nem aconteceu aí com o Robert Lee. Então, cara, vocês vão conhecer melhor o Robert Lee, vocês vão ver ele nos eventos, vocês vão ver vídeos dele, e aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Vocês vão entender o que ele viveu aqui em Las Vegas, qual foi o momento, a intensidade que ele viveu, esse momento que ele viveu aqui, e aí vocês vão chegar às mesmas conclusões que eu já tenho há muito tempo, né? Que do caralho é jogar poker. O quão tesão é jogar poker e viver uma parada dessa. Se você pega uma mesa final do torneio aí da sua cidade, já é irado demais. Você já fica feliz, já fica com adrenalina nos breaks, você começa a pensar e te dá um nervoso e tudo mais. E se você ganha, é uma felicidade que você acorda no outro dia nas nuvens. Você imagina ganhar o Colossus. 13 mil pessoas e um bracelete da World Series e $1 milhão. É incrível. Incrível. Então, esse meu videoblog é de parabéns ao Robert Lee, é de obrigado ao Robert Lee, porque ele também não tinha essa ideia, e eu contei para ele essa ideia, né? O quanto ele mexe com o poker no Brasil, o quanto o fato do que aconteceu com ele cria mágica para ele e para um monte de gente em volta. Então a gente teve um Mastermind, por exemplo, agora na H2, 1.800 pessoas. Você não tem a mínima dúvida que tem o efeito Robert Lee na história. Ou seja, as pessoas olham aquela mesa final, olham aquelas comemorações, olham aquele negócio e falam, caraca, velho, eu vou jogar poker, porque é legal pra caralho, tá ligado? É uma puta tesão. E aí os clubes bombam, os torneios bombam, todos os torneios espalhados no Brasil bombam, o poker online bomba, os cursos bombam. A gente vai abrir o curso avançado para vender, ou nessa semana agora, ou no comecinho da semana que vem, e a gente já recebeu aqui pedido desesperado para fechar o curso, porque o efeito Robert Lee tá acontecendo. E isso é muito irado, isso é muito bacana. Então, Robert Lee, é uma dedicatória aí a você, um obrigado a você, parabéns, e parabéns ao Brasil também, a todo mundo que torce pelo poker brasileiro, que vive o poker brasileiro, e só deixar para vocês que a sensação aqui foi formidável, assim, foi sensacional. Foi uma das emoções mais legais que o poker me trouxe, foi ver a vitória desse cara, e ver a felicidade da família dele aqui agora, foi algo mágico. Beleza? Então é isso. Eu estou começando aqui a World Series agora, joguei ainda poucos eventos, estou começando numa marcha meia lenta, para daqui uns 10 dias eu começar a acelerar mais, soltar mais o braço em mais eventos, né, jogar mais eventos. Nos eventos que eu joguei até agora não fui muito bem, tive um dia 2 e 4 eliminações no dia 1. E vou buscar nos próximos agora, se Deus quiser, mais um bracelete para o Brasil. Mais mágica no ar. Tá certo? Galera, obrigado. E a semana que vem começa a Copa do Mundo, hein? Bom, bora pra cima deles. Valeu, pessoal. Grande abraço. Se você curtiu o vídeo, clica aqui no curtir e promove o vídeo que a gente se anima para fazer mais material para vocês, tá bom? Grande abraço. Parabéns, Robert Lee. Vamos, porra!